Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Nessa caminhada que estamos fazendo agora com Jesus, ainda no capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, Jesus agora ele percebe que está chegando o momento dele morrer, dele dar a vida. Por isso que o Evangelho começa dizendo, né? Chegando o tempo que Jesus percebendo que estava chegando o tempo dele ser levado para o céu, ele toma a firme decisão, ele vai para Jerusalém. É interessante que Jesus poderia ter dado uma meia volta, né, e ido embora para outro lugar. Mas ele enfrenta a situação pela qual ele vai passar. Ele veio para dar a vida, ele veio para nos salvar. Quando chega o momento, ele toma a decisão. Era em Jerusalém que ele ia morrer, então para Jerusalém ele vai. Ele não foge, ele enfrenta. E aí vocês viram, né? Ele mandou Tiago e João à frente para encontrar uma pousada ali entre os samaritanos não o recebeu, porque existia uma intriga entre judeus e samaritanos. Eles não se davam bem, sabendo que Jesus estava indo para Jerusalém, eles disseram: não vou receber ele aqui não. Aí a atitude de Tiago e João é se sentir ofendido, né? O pessoal não quis receber o Senhor, não quis receber Jesus, então agora manda fogo do céu, destrói esse povo, porque eles não querem receber Jesus. Vejam a atitude de Jesus. Primeiro ele repreende, e depois ele dá uma meia volta e vai embora. Porque existiam dois caminhos de quem vinha para Galiléia, para Jerusalém, para chegar lá. Ou a pessoa ia pela Samaria, ou ia pela Pareia, que era uma volta muito maior. Então, como os samaritanos não o recebeu, Jesus vai pela Pareia, que é mais distante, mas ele foi. Mas evitou qualquer tipo de confusão. É interessante notar a reação dos homens e a reação de Deus diante das contrariedades. O homem, nós, seres humanos, diante das contrariedades que acontecem conosco, nós queremos logo vingança. Vamos nos vingar. A atitude de Deus é: deixa. Vamos esperar. Deixa o tempo passar. Observemos quantas rejeições, porque o povo da Samaria rejeitou Jesus. Vocês veem que essa atitude de rejeição, nos tempos de hoje, ela continua. Os homens continuam rejeitando Jesus.
pegam os mandamentos e jogam no lixo. Entram nas igrejas, profanam as sagradas, a hóstia consagrada, que é Jesus que está ali. Os homens continuam matando uns aos outros, o aborto continua. Não era para Jesus ter mandado fogo do céu e destruído logo todo mundo? Diante de tanta profanação e diante de tanta rejeição, situações que dá até raiva para nós. E Jesus parece silencioso, quietinho. E por causa dessa reação de Jesus, que ele fica quieto e não faz nada, o povo continua fazendo, tomando suas atitudes, fazendo as coisas erradas e não querem saber. Aí tem aqueles que são os fiéis, aí os que são fiéis começam a ficar com raiva, e começa a querer fazer isso, e começa a querer fazer aquilo, e Jesus sempre quieto. Você vê, né? Está ali, ó, no Santíssimo Sacramento do altar, está ali atrás, ó, quieto. Ao mesmo tempo, ele está no céu. A Santíssima Trindade está lá, está vendo tudo o que está acontecendo no mundo. Os homens continuam nas suas atitudes que não são boas para com Deus, rejeitando Deus. E Deus quieto. Essa quietude de Deus, eu já falei aqui, é sempre uma atitude de estar dando chance. A ampulheta continua lá, a ampulheta que é o relógio da nossa vida. A areia continua escorrendo, o tempo vai passando para cada um de nós, as horas do relógio, tanto digital como o outro normal, continua passando. Hoje é terça-feira, a segunda já passou, o domingo já passou, e os homens continuam praticando as suas aberrações, praticando o mal, e Deus silencia, não faz nada. Não fique pensando que quando acontece, né, um tsunami, alguma coisa, essas coisas naturais, é próprio da natureza. Aí o pessoal diz, Deus está se vingando. Não, gente, Deus não está se vingando, é a natureza, é assim mesmo. Tem hora que a natureza se revolta, aí assim, mas não precisa ficar aplicando, dizendo que Deus está se vingando. Não, Deus não está se vingando. Deus está dando tempo para que nós mudemos de vida. A morte dele na cruz, eles morreram por esses samaritanos aqui que o rejeitaram. Na hora que ele estava na cruz, pedindo perdão ao Pai, perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Ele também pediu perdão pelos samaritanos, por aqueles soldados, ele pediu por Pilatos, ele pediu por Herodes, pediu por todo mundo. Você vê que a mão vingadora dele não desceu. Mas Deus está dando chance. Agora, como eu sempre falo, a questão aqui é quando a areia da ampulheta acabar. E aí o homem morre. E aí ele vai diante de Deus, pronto, agora a justiça divina. Os que jogaram a hóstia no chão, os que entraram na igreja e profanaram a igreja, os que pegaram os mandamentos e jogaram no lixo, não quiseram, não estavam nem aí, os que mataram, os que adulteraram, todos aqueles que fizeram todas as coisas erradas, que nesse tempo que Deus deu de oportunidade, e a pessoa não mudou de vida, tudo vai ser resolvido no dia do julgamento particular de cada um. Eu não esqueço da carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Está lá. Todos nós iremos diante do trono de Deus.
e lá nós iremos prestar conta dos nossos atos. Os atos bons e os atos maus que nós praticamos aqui na terra. Nós iremos todos prestar conta. E essa geração que nós vivemos, que eu vivo também, por isso que eu falei nós, as pessoas não conseguem entender isso não. Elas pensam que não tem problema, no final todo mundo vai se salvar. Porque Deus é quieto, Ele não faz nada, Ele fica ali, olha, Ele está vendo as maldades dos homens, nós estamos vendo e Deus também está vendo. Mas Deus não vai levantar o dedinho dele para fazer nada, porque Ele já fez. Quando Ele subiu com a cruz para o Calvário, e ali Ele foi crucificado, ali foi a forma que Deus teve de se vingar. A vingança dele foi essa, morrer pela nossa salvação. Essa foi a vingança de Deus. Agora, depois, achei interessante que uma vez uma pessoa se sentiu ofendida quando eu disse assim que aquelas pessoas que morreram sem praticar os mandamentos, levando uma vida errada, sem querer saber de Deus e não se arrependeu e morreram e foram para o inferno, uma pessoa se sentiu ofendida, dizendo assim, mas como é que o padre pode ficar falando essas coisas? Ele está ofendendo os nossos parentes. Não, minha filha, os seus parentes e os meus também levaram a vida ofendendo a Deus. Não sou eu que estou te ofendendo, não. É eles que levaram a vida ofendendo a Deus. E não quiseram saber de Deus. Deram as costas para Deus e morreram sem querer saber de Deus. E agora se depararam com a justiça divina. Foi só isso que aconteceu. Agora, como eu digo, os que já foram, vamos agora mudar de vida nós? Vamos nós pararmos de jogar os mandamentos no lixo? Vamos nós pararmos de ficar apoiando os erros da humanidade? Vamos tirar a vingança do nosso coração? Vamos fazer jus à morte de Jesus na cruz, pela nossa salvação? Vamos fazer jus ao que Ele fez por nós. Levemos nós uma vida santa. Porque eu continuo a dizer, meus irmãos, Deus continua quieto e Ele vai continuar quieto, esperando que nós tomemos as nossas decisões diante de tudo que Ele fez. Deus não vai se vingar. A vingança de Deus, entre aspas, porque Deus não quer se vingar de ninguém, ela não vai acontecer neste mundo. Não vai. É depois. É depois da morte. É isso que eu me preocupo. Eu não estou tão preocupado com as situações de agora. Estou também, né? Mas a minha preocupação maior é aquele homem, aquela mulher que abortaram aquela criança e não mudaram de vida. Bem, a criança morreu, está diante de Deus. Agora, se eles não mudarem de vida, eles vão para o inferno. Essa é a minha preocupação. A minha preocupação é com os corruptos que continuam na corrupção. Tem os grandes, viu? Mas tem os pequenos também. Fica só olhando político, não. Está todo mundo, tem um monte de gente aí envolvida em corrupções do dia a dia também. Então a minha preocupação vai continuar até quando? Se beneficiando. E se beneficiando e se beneficiando. E quando morrer? Essa minha preocupação é a morte. Mas nós não pensamos na bendita da morte. Nós fugimos da bendita da morte, mas não tem como fugir da bendita da morte, porque ela vem. Ela chega. Ela já chega chegando. Cheguei.
E quando você percebe que ela chegou, você já não está nem mais aqui, já está do outro lado, diante do trono de Deus, sendo julgado pelas atitudes erradas cometidas. Porque teve todo o tempo para mudar e não quis mudar. E continuou nessa vidinha. E Deus lá dizendo, vai mudar ou não vai? Vai mudar porque é na consciência que Deus vai dizendo, vai mudar ou não vai? Vai mudar ou não vai? E a pessoa não muda. E continua. Então, os maus, que nós não aguentamos tanta maldade, nós não aguentamos, mas nós temos as nossas também, nós temos também, né? Mas nós não aguentamos a maldade dos outros, mas a nossa, nós toleramos. Mas a dos outros, não. Aí nós queremos vingança, e Deus está dizendo, não, vingança não. Vamos dar mais um tempo, mas está acabando a areia, está acabando. Mas vamos ver, ainda resta um pouco, vamos ver. Vamos ver se vai mudar. É assim que Deus está agindo. E a maldade continua crescendo. Esses dias uma pessoa, a minha sobrinha, que é afilhada, ela falando para mim, que teve o dia do aborto. Eu não sei que dia foi esses dias aí. Diz que tem um dia aí que é chamado dia do aborto. Então os jovens foram convidados lá para uma festa, não sei se isso é nacional, se é internacional, ou se é apenas de uma localidade. Mas diz que chegaram lá, aí os jovens bebendo, fumando maconha, fazendo tudo. Aí a cantora chegou e disse, hoje é o dia do aborto, aí todo mundo, alegre, cantando todo mundo, hoje é o dia do aborto. Aí Deus está dizendo, Deus fez alguma coisa? Não fez. Não vai fazer. Não pegou fogo no lugar, porque poderia pegar fogo e todo mundo morrer, né? Porque está todo mundo mandando matar. Não pegou fogo, todo mundo saiu de lá tranquilo e provavelmente matando ainda mais, né? E felicitando. E você já fez quanto? Eu já fiz 5, nossa, eu só fiz 2, mas eu vou chegar lá, tudo ali contente, tranquilos, né? Isso aqui é coisa que eu estou falando, não é que eles falaram, não. Estou contando assim para dizer, né, se comemoraram o aborto, então eles devem estar festejando o número de abortos cometidos. E Deus fez alguma coisa? Não, nada, tranquilo. E a areia está terminando e o tempo está acabando deles. Aí vocês querem me convencer que aquela cantora que gritou para todo, hoje é dia do aborto, aqueles jovens todos gritaram, Aí quando ela morrer, vocês querem me convencer que aquela mulher vai para o céu se ela não se converter? Eu não sei. Não entra na minha cabeça que uma mulher que proclama e exalta o aborto como uma coisa boa e maravilhosa, ela morra nessa condição. Olha bem que eu estou falando nesta condição. Eu espero que antes ela mude de vida, se arrependa e procure um sacerdote, se converta mesmo, peça perdão a Deus dos pecados cometidos e pague uma boa penitência, que ela se penitencie durante a vida para ir para o céu. Mas agora dizer, aí tem gente que diz assim, a igreja nunca mandou ninguém para o inferno. Não, leiam lá no catecismo da igreja quando fala do inferno. Lá diz bem assim, que aquelas pessoas que morrem em estado de pecado mortal, vai direto para o inferno. É a igreja que está dizendo isso. Mas o pessoal fica dizendo que a igreja nunca mandou ninguém para o inferno. Claro, a igreja nunca mandou o Neilomar para o inferno, que está aqui na minha frente. Eu chegar assim e dizer, Neilomar, você vai para o inferno, a igreja nunca vai falar. Ou cada um de vocês que estão aqui, ou vocês dizerem eu vou para o inferno, a igreja não vai dizer assim. São as atitudes de cada um que leva. E as atitudes de não ter se convertido, de ter morrido naquela condição, é que a pessoa foi. E as pessoas ficam dizendo, não, Jesus nunca mandou. Realmente Jesus nos salvou, mas
Se ele abre a porta do inferno da morte, com a morte dele. Vocês viram a leitura, o evangelho de domingo? O rico Epulão e Lázaro. Aí o rico morre, Lázaro morre também, e ali diz assim: o rico foi e estava lá no inferno gritando: molha pelo menos uma gotinha de água em mim. Aí o Abraão diz assim: olha, não tem jeito não, quem está lá vai ficar lá, tormento até morrer. Aí ele diz: Lázaro está aqui no consolo. Então, Jesus está dizendo que Lázaro se salvou, e ele está dizendo que o rico foi para o inferno. E as pessoas dizem que Jesus não manda ninguém para o inferno. Então tá ok. Termino a homilia dizendo assim: meus irmãos, Deus está quieto e Ele vai continuar quieto diante das nossas maldades e diante das nossas bondades. Deus não vai mover mais o dedinho dele, porque ele moveu a vida dele toda. Ele se